Olá, alunos da UETA, aqui é o professor Matheus Augusto, aqui do Departamento de Física, e hoje aqui a gente vai dar início à nossa primeira aula da playlist dinâmica aqui do YouTube, né? E então vamos lá, galera. Para essa primeira aula aqui eu decidi começar com forças, né? O que são forças na dinâmica? Que vai ser a base de tudo que você for estudar em física, basicamente, né? Tem que entender o que é força. Então vamos lá. A nossa aula aqui está dividida em três partes, que são tipos de forças, soma de forças e as principais forças que são definidas na dinâmica. E basicamente é isso. Então vamos lá. Aqui para o primeiro tópico, tipos de forças, a primeira que a gente vai definir vai ser a força de campo. Força de campo é uma força que é gerada por um campo alguma coisa, vou definir assim. Um campo gravitacional, por exemplo. Imagine que você tem aqui a Terra orbitando o Sol, né? Em torno do Sol. E você tem uma atração gravitacional entre o Sol e a Terra. Essa atração gravitacional ela é gerada por uma força gravitacional que depende de um campo gravitacional, que vocês vão estudar mais para frente. Lá em um campo gravitacional, vocês vão estudar mais lá em gravitação e por aí vai, né? Mesmo no finalzinho de dinâmica, provavelmente vocês vão ver. Mas é basicamente isso. Isso que é uma força de campo. Imagina assim, para ficar menos formal assim, imagina como se a força de campo, força gravitacional, né, ela seja gerada por assim, você não tem nada em contato. Você não precisa ter nada em contato, por exemplo. Imagine como se a Terra está isolada e o Sol está isolado e tem uma força atuando entre os dois. Ali você vai ter uma força gravitacional. Porém, ela não precisa, os corpos não precisam estar em contato com nada para que essa força exista. Ela só é um campo invisível aos nossos olhos, por exemplo, só que está gerando aquela força. E é basicamente isso. Aí a gente tem aqui no segundo tópico a força interna. O que é uma força interna? Imagine que eu adoto um sistema aqui, que aqui tem um teto, por exemplo, e eu penduro uma corda no teto e num bloco de massa M, por exemplo. Aqui, para esse bloco, eu vou ter um peso P, que eu defini como peso P, atuando no sentido do centro da Terra, né? E eu tenho uma tração gerada por essa corda aqui, uma força gerada por essa corda. O que eu vou ter? Como eu adotei esse sistema aqui como sistema do meu referencial, essa tração ela vai ser uma força interna no meu sistema. Por quê? Porque ela está dentro do meu sistema. Basicamente isso. É basicamente isso que você tem que entender, beleza? Então, assim, generalizando, quando você adota um sistema e tem uma força agindo dentro daquele sistema, aquilo é uma força interna do sistema. Basicamente isso. Então, segundo tópico aqui concluído, primeiro tópico concluído. Agora vamos para o terceiro tópico. Imagina que você tem aqui um bloco em cima de uma mesa, é, que ela tá, esse bloco está em cima da mesa em repouso, por exemplo, e você vem com tua mão e empurra aquele bloco. O que você vai ter? O sistema que você adotou, por exemplo, vai ser o sistema do bloco e da mesa. Só que quando você veio e empurrou aquele bloco, vai ter uma força externa agindo sobre o sistema, que é a força da sua mão, por exemplo, empurrando aquele sistema. E essa força externa é justamente isso, é a força que está fora do sistema que você adotou, beleza? Basicamente isso. Aí, para o quarto caso, a gente tem a força de contato. Imagina que eu tenho o mesmo bloco aqui do terceiro caso em cima de uma mesa, e aqui a gente tem uma força-peso agindo embaixo do sistema aqui. Opa, para o centro da Terra, né? Uma força-peso agindo sobre o bloco. Aqui para o centro. Força-peso. Opa, ficou meio feio aqui. Mas imagina que você tem um peso P aqui. O que eu vou ter? Como esse bloco está em repouso, para cancelar essa força do peso P aqui, eu vou ter que ter uma força normal, que vai ter que estar atuando sobre o bloco, no sentido oposto ao peso P. E essa força normal, que é do contato entre a superfície, ela vai ser definida como uma força de contato, obviamente, né? É muito intuitivo isso. Imagina como se eu tivesse, sei lá, o mesmo bloco aqui em cima, numa superfície rugosa, aqui olhando microscopicamente, né? Vou ter aqui o bloco aqui em cima e a mesa aqui embaixo. Eu vou ter uma força de contato entre os átomos que estão nesse sistema aqui. Os átomos vão estar se repelindo, eles vão estar agindo, vão ter força agindo sobre eles, né? E eles vão estar se repelindo. Então vai ter uma força normal aqui
que justamente é a força de contato entre as duas superfícies. Basicamente isso, galera. Agora vamos para o segundo tópico da nossa aula aqui. Primeiro tópico concluído, vamos para o segundo. Soma de forças. Basicamente, imagine que você tem uma força F1 nesse sentido aqui, nessa direção, nesse sentido, e uma força F2 nessa direção, nesse sentido, agindo sobre o mesmo corpo. Imagine uma bolinha aqui, por exemplo, desenhar uma bolinha aqui, e tem uma força F1 gerada para cá e uma força F2 gerada para lá. O que eu vou ter? Essas forças elas vão ter que se somar, né? Porque no caso, eu vou ter duas forças agindo sobre o sistema e essas forças elas vão gerar uma força resultante nesse sentido aqui, que é a soma dessa força, dessa F1 aqui, desse vetor dessa força F1 mais essa força F2. E ela vai estar gerando uma força aqui nesse sentido. Agora, vocês vão aprender mais para frente como somar essa força com essa força aqui, e como que vai dar a resultante, como vai se dar a resultante delas no sistema, né? Mas é basicamente isso. A gente tem uma força resultante gerada pela ação da combinação das duas forças aqui. Isso que é a soma de forças, beleza? E ela é definida assim. A soma da força F1 vetorial com a soma com a força F2 vetorial é a força resultante. Agora, vocês vão ver mais pra frente métodos de como se somar essas duas forças, F1 e F2, né? E vamos pro basicamente isso, a soma de força, né? A gente já acabou. E vamos para o terceiro tópico da aula. Os principais tipos de força. Então vamos lá. A gente tem aqui a força, para o primeiro caso, a gente tem a força-peso. O que é a força-peso? A força-peso ela é definida como a força de atração entre dois corpos. Imagine que eu tenho aqui o meteoro e eu tenho a Terra. E esse meteoro estava inicialmente em repouso. E daí ele começa a pegar uma velocidade v, vai aumentando, né? À medida que passa o tempo, ela vai aumentando e ela vai acelerando. Essa aceleração ela está sendo gerada por uma força gravitacional da Terra e do meteoro. E essa força gravitacional, para esse caso pequeno, ela pode ser tomada como um peso P. E o peso P ele é definido como toda a força é definida como a massa vezes a aceleração, né? Mas para esse caso em particular, o peso é definido pelo produto da massa vezes a aceleração gravitacional. A aceleração gravitacional a gente representa como G, a massa como M e o peso como P aqui em cima, né? Esse daqui é o vetor peso. Então, basicamente isso para esse caso. É bem intuitivo, né? Peso, você sempre imagina peso como sendo algo que está te atraindo para a Terra, né? E aqui para o segundo caso, a gente tem a tração. O que a gente tem? Vamos supor que a gente tem o mesmo caso lá de cima, né? Que é um teto e a gente tem um bloquinho de massa M aqui sendo atraído por um peso P para a Terra, por uma aceleração gravitacional G. E para esse bloquinho estar em repouso, ele precisa ter uma força atuando no sentido contrário ao peso P e na mesma direção. Só que para isso acontecer, a gente precisa que haja uma tração nesse fio aqui. E a tração é justamente definida como isso, né? Imagina que você tem para me definir tração melhor, imagina que você tem sei lá, aqui um bloquinho em cima de uma mesa. Eu não vou desenhar a mesa, só o bloquinho. E você tem aqui uma corda. E você vem e puxa essa corda. O que vai acontecer? Você vai estar gerando uma tração nesse fio. Uma tração nessa corda. E essa tração, ela é justamente definida como isso. A força gerada por um fio. Tração. Força gerada por um fio. Ou por um corpo extenso, muito fino, né? Mas dá no mesmo. Um fio. E é basicamente isso que é a tração. É basicamente isso, galera. Mais intuitivo, né? E aí, pro terceiro caso, a gente tem a força normal. O que é a força normal? Como a gente já definiu lá em cima, a força de contato, ela é força de contato entre duas superfícies. Basicamente isso, né? E imagine que você tem um bloquinho em cima de uma mesa e você tem que ter uma força de contato entre ele e a superfície da mesa para que esse bloquinho esteja em repouso, já que ele está sendo atraído por um peso P aqui para a Terra, né? E a força normal ela vai ser justamente a força de contato entre as duas superfícies. Essa tem uma característica importante sobre essa força normal, que ela vai ser sempre ela vai ter sempre 90 graus entre ela e a superfície. Então esse ângulo aqui é sempre definido como um ângulo 90 graus.
É basicamente isso para o terceiro caso. E agora para nossa quarta e última principal força, né? Para esse curso de dinâmica, que é a força elástica. Imagina assim, força elástica é bem intuitivo também. Imagina que você tem um elástico e uma mola e um bloquinho preso a ela numa mesa, por exemplo, que aqui tá suspendido por uma parede. Pera aí, deixa eu desenhar a parede aqui. Tá dando problema no meu na minha mesa digitalizadora, mas deixa eu só desenhar aqui a parede para ficar mais claro o que eu tô falando. Imagina que esse bloquinho, essa mola tá ligada a uma mesa, uma parede aqui, e você liga a outra extremidade dela a um bloquinho. Se você concorda comigo que se eu puxar esse bloco, vai ter uma força agindo no sentido contrário que eu puxei? Por exemplo, eu puxo ela para esquerda aqui no desenho, né? Então vai ter uma força puxando esse mesmo bloco para a direita. E é basicamente isso. Essa força elástica ela é definida como a força de elasticidade do material. Imagina uma mola e essa mola se ela for estendida um ΔX por uma distância ΔX aqui do ponto inicial que ela estava em repouso, vai ter uma força agindo sobre ela no sentido contrário ao que a gente estendeu. E é basicamente isso que é força elástica, é a força gerada por uma mola ou pela elasticidade do material. Então, galera, basicamente é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Eu peço que vocês continuem firme nesse curso, tá? Firme e forte, porque vai dar tudo certo. Vocês vão conseguir a tão querida medalha na UBF, né? Medalha de ouro. E é basicamente isso. Até mais, galera.